Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje num cenário diferente para falar de um assunto totalmente diferente. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o meu patinete elétrico. Eu sei que não é o assunto aqui, o foco aqui do canal, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tenho um patinete elétrico. Desde que eu casei eu comprei e eu uso diariamente. E eu sempre recebo perguntas se vale a pena, o que eu acho, se é perigoso, se não é, quanto custa, gasta muita energia. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, porque quando eu fui comprar o meu patinete, eu também tive todas essas dúvidas, fiquei super insegura para fazer a compra, porque era algo que eu não tinha ninguém próximo que usava. Eu lembro que na época eu até perguntei lá no meu Instagram se tinha alguém lá que usava, que indicava, qual marca, né? Se eu comprava um da Foston, se pegava um Xiaomi, né? Enfim. E aí, hoje eu quero trazer a minha resenha, o meu review sobre o patinete S09 Pro da Foston. Então vamos lá. E eu já quero começar falando por que eu escolhi o S09 da Foston ao invés de um da Xiaomi. O da Xiaomi a gente fica com mais segurança para comprar ele, porque ele tem garantia e tudo mais. E é uma marca mais conhecida, né? Só que a autonomia dele era menor e também a velocidade dele também era menor. Então, eu escolhi pegar o da Foston por essas duas únicas vantagens, porque você olhando um e olhando o outro, se você não souber a marca, você vai escolher o da Foston porque tem autonomia melhor e a velocidade melhor. Então, eu escolhi o da Foston, resolvi não olhar a marca e eu não me arrependo, gente. Compraria da Foston novamente e é o que eu indico para todo mundo comprar. Agora vamos para os dados técnicos do patinete. Ele tem uma autonomia de até 30 quilômetros. O que é essa autonomia, né? O quanto que ele anda com uma carga de bateria, né? Essa autonomia de 30 quilômetros, ela é caso você ande só em um lugar plano, retinho, sem subida, sem descida, não, plano. Você consegue andar até 30 quilômetros. Mas caso o seu trajeto tenha muita subida, muita descida, aí essa autonomia vai diminuir um pouco. Para vocês terem uma ideia, quando eu comprei o patinete, eu fazia faculdade, então eu ia para a faculdade todos os dias, que fica tudo é muito próximo da minha casa. Então, minha faculdade ficava a 5, 10 minutos da minha casa, meu trabalho fica a 15, 20 minutos da minha casa, aonde eu treino, onde eu faço crossfit, fica 5 minutinhos da minha casa. Então, só para vocês terem essa noção, né? Tudo de patinete, esse tempo é todo de patinete. Então, assim, eu ia todos os dias para a faculdade, ia todos os dias trabalhar, ia todos os dias treinar também. Então, eu lembro que nessa época, a minha bateria, ela durava cerca de 3, 4 dias. Eu lembro que eu sempre carregava ela ali umas 2 vezes na semana, mais ou menos. Não chegava a carregar 3, muito difícil. Eu geralmente carregava ali 2 vezes na semana. Hoje, eu não faço mais faculdade e não vou mais todos os dias trabalhar fora. Hoje eu só trabalho fora 2 vezes na semana, mas todos os dias eu vou treinar, também vou no mercado. Antes eu ia bem menos no mercado, hoje em dia eu vou quase todos os dias no mercado fazer compra. Faço compra com ele, levo na mochila, já eu falo mais sobre isso. Mas hoje em dia a minha bateria ela tá durando cerca de 2 semanas, porque eu tô usando muito menos e as distâncias são mais curtas também. Então a minha bateria tá durando muito tempo. Então eu tô carregando ela ali cerca ali de 10, 14 dias mais ou menos eu carrego. Tá durando bastante. E a velocidade que ele atinge, ele tem 3 velocidades e você pode regular. Ele vai até 10 quilômetros, até 15 e até 25. Você consegue travar a velocidade em cada um desses pontos para que você não passe dessa velocidade. Na época que eu comprei o meu patinete, eu paguei R$ 2.460 nele, parcelado em 12 vezes. E eu sei que hoje o valor não tá muito diferente disso ainda, né? 7 meses depois, porque há um mês, mais ou menos 1, 2 meses atrás, um amigo meu foi comprar um patinete também por indicação minha e ele pagou também nessa faixa. Eu lembro que o meu foi 2.460 em 12 vezes e a vista era R$ 2.200. E meu amigo ele comprou à vista
e ele pagou nessa faixa também de R$ 2.200, então o preço não alterou muito. Eu comprei de uma pessoa que vende aqui na minha cidade, a Dandria. Inclusive, quem quiser o contato pode me perguntar que eu passo o contato dela. Eu comprei de uma pessoa que vende aqui na minha cidade, mas eu sei que tem para vender também na internet. Só que eu recomendo que você compre de alguém que venda na sua cidade também, né? Porque você consegue ver o produto, você, às vezes, dependendo da pessoa, eles conseguem te mostrar, você fazer um test drive. Então, eu acho super legal para você já se familiarizar com ele, né? E eu acho que é uma compra mais segura também. Ele gasta energia? Isso era uma pergunta que eu tinha muito quando eu fui comprar ele. Porque eu falava assim, mas será que não vai gastar muita energia para carregar ele? E não, gente, você nem sente. Na época que eu carregava lá 2 vezes na semana, eu não sentia diferença na conta de energia, agora menos ainda. Então fiquem tranquilos porque ele é como se fosse um carregador de celular, vocês não vão sentir uma grande diferença aí na conta de vocês. Se sentirem, vai ser algo ali de em torno de 10, 20 reais, não vai ser nada sobrenatural. Fiquem tranquilos quanto a isso. Aonde guardar, né? Aqui na minha casa, eu guardo ele na lavanderia da minha casa. Simplesmente eu moro em um apartamento, eu subo ele e guardo na lavanderia. Eu não recomendo que você guarde ele na garagem do seu prédio, na garagem da sua casa, porque é muito fácil de ser roubado. Eu tenho alguns amigos que já foram assaltados por deixarem na garagem do prédio ou na garagem da casa. Porque é uma coisa que, assim, mesmo tendo câmera, se entrar alguém lá roubar, não tem como você ir atrás, não tem placa, não tem registro. Então, assim, eu digo para vocês, guardem dentro de casa. E uma outra questão também quando vai ao supermercado, né? Eu falei para vocês que eu faço compras com ele, levo uma mochilinha e muitas vezes eu encho a mochila e ainda saio com as compras assim no guidão do patinete, vou me equilibrando lá, né? Vou bem mais devagar, vou me equilibrando. O que eu faço quando eu vou no mercado? Ou eu deixo, se for um mercado grande, eu deixo junto com segurança na porta do mercado, né? Sempre tem segurança nas portas dos mercados, de mercado grande. Eu sempre deixo com segurança. E quando eu vou em algum mercado menor, por exemplo, tem um mercado que é aqui pertinho da minha casa, quando eu vou lá, eu entro com o patinete. Ninguém nunca, nunca, nunca reclamou. E sempre quando eu vou pro centro, vou em alguma loja, eu também entro com ele nas lojas e ninguém reclama. Então, assim, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu nunca fui em um shopping com ele, nunca entrei no shopping com ele, mas eu acredito que também não tenha maiores preocupações. Mas, acima de tudo, eu não recomendo que vocês deixem o patinete de vocês com aquelas correntes de segurança, igual de bicicleta. Eu esqueci o nome da palavra, mas vocês me entenderam, né? Eu não recomendo que vocês deixem ela do lado de fora de um supermercado ou do lado de fora da sua faculdade, da sua sala de aula. Eu sempre levo ele comigo e deixo em um lugar que eu possa ver. Só no caso do mercado que eu deixo junto com o segurança e ele tá lá cuidando e não tem problema. Mas eu não recomendo que vocês fiquem longe dele, deixem num lugar muito exposto, porque é um negócio que chama atenção, não adianta. Não é igual uma bicicleta que você coloca lá e raramente vai ser roubada, né? Bem mais difícil. Ele é um negócio que chama muita atenção. Então, sempre levem ele com você. As pessoas não se importam. Quando eu fazia faculdade, eu entrava com ele dentro da sala de aula, deixava ele lá no fundo e sentava perto dele no fundo, ou deixava em um canto que eu sabia que ninguém ia chegar muito perto, que também não era fácil de alguém pegar e sair da sala com ele. Eu sempre deixava ele perto e nunca tive problema com isso, nunca, nunca. Em 7 meses, sempre foi super tranquilo entrar com ele nos estabelecimentos. E as pessoas, assim, no máximo, elas têm uma curiosidade de perguntar como que é. Então, gente, vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu comprei o patinete há 7 meses atrás, quando eu me casei. E aí eu passei a morar perto de onde, perto de tudo que eu fazia. Então, na época, eu estava fazendo faculdade, trabalhando, academia, enfim, todas essas coisas que já ocupavam muitas e muitas horas do meu dia. E aí eu morava perto de tudo. Então, todos os lugares que eu vou e que eu ia na época também, eles ficavam cerca de 15 a 20 minutos no máximo de patinete da minha casa. E os percursos que eu costumo fazer com patinete são de no máximo 30 minutos. E geralmente para eu ver, né, quanto tempo eu levo para chegar em um lugar, entro no Google e coloco aonde eu tô e para onde eu quero ir.
e aí ele vai me mostrar os itinerários e eu coloco lá para eu ir a pé para o lugar. Geralmente de patinete você leva metade do tempo que você levaria para ir a pé para aquele lugar. Então eu sempre dou essa calculada, às vezes quando eu preciso ir para algum lugar mais longe, que eu nunca fui, eu faço esse cálculozinho aí no Google e aí eu consigo ver se é razoável eu ir ou não. Se for até 30 minutinhos, eu acho bem aceitável ir, porque até o tempo de eu pedir um Uber, ele chegar até minha casa, entrar, ir até o lugar, então nunca vai ser muito menos do que 30 minutos. Então, até 30 minutos eu acho bem aceitável ir de patinete para um lugar. Se for mais do que isso, aí eu já opto por utilizar o Uber. Falei agora sobre tomar cuidado por onde anda. E eu quero reforçar um negócio. Quando eu assisti os vídeos do pessoal que provava patinete, falava e tudo mais, todo mundo falava que não dava para andar em rua que fosse muito esburacada, não dava para passar em buraco e coisa assim. E eu morria de medo de eu ter que ficar andando o tempo todo fora dele, só carregando ele, porque não dava para andar em qualquer lugar. Porque assim, aqui onde eu moro, vários lugares da rua tem algumas elevações de árvore, ou tem buraco no meio da calçada, e eu só ando em calçada, tá, gente? Antes do meu acidente eu até andava na rua, mas hoje em dia eu só ando na calçada. E aí eu morria de medo disso. Gente, é super, super tranquilo. Para quem também já foi atrás de vídeo e já ouviu falar sobre isso, eu asseguro vocês que é muito tranquilo andar com patinete. Não é qualquer buraco que você vai e capota. Nunca aconteceu isso comigo de eu cair porque fui em algum lugar, algum buraco, entrei em alguma coisa. Não, gente, já passei por vários buracos, várias ruas super esburacadas, assim, sabe? E nunca tive problema com isso também. Essa parte é bem tranquila mesmo. Preciso contar um caos para vocês que aconteceu alguns meses atrás. Eu comprei o patinete em junho e em agosto eu sofri um acidente de patinete. Eu andava muito acelerada, eu andava ali nos 25 quilômetros e também eu tinha muitos compromissos. Eu tava numa vida assim muito agitada. Quem já assistiu um vlog aqui no meu perfil sabe que os meus dias são sempre muito corridos, com muitas coisas para fazer. E a maioria dos meus dias são assim, só que antes era mais ainda. E aí eu um dia estava saindo do treino, indo para a faculdade, e eu entrei em uma rua que eu olhei, vi que não estava vindo carro, enfim, no que eu entrei estava vindo um carro e eu me acidentei. Foi um choque, porque assim, eu não estava rápido na hora, porque eu tinha acabado de atravessar a rua e fui entrar numa outra rua, mas na hora que eu assustei, a minha mão prendeu no acelerador e eu fui com tudo assim pra cima do carro. Então a minha mão prendeu, acelerou total e eu bati bem forte no carro, fui pro hospital e tudo. No fim, eu dei uma fraturada no meu nariz e eu uso capacete. Isso é uma coisa importante também. Compre um capacete, porque assim, se você cair, é você que se machuca. Então, estejam seguros, né? Eu uso capacete até hoje, estava usando no dia, graças a Deus, não saio sem ele. E mesmo assim, eu dei uma fraturada no meu nariz e eu bati bem forte as minhas pernas. Não aconteceu nada, graças a Deus, mas podia ter acontecido. Então, depois que eu passei por esse acidente, eu tomei juízo. E depois do acidente, eu mudei algumas coisas na minha vida, ressignifiquei algumas coisas para que minha vida não fosse mais tão corrida como era, porque eu vejo assim, eu olhando todo o cenário em que tudo aconteceu, eu vejo que o problema não era o patinete, mas era a minha pressa em fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, eu me acidentei porque eu estava com muita pressa e não tava ali no automático, sabe? Não estava vivendo a minha vida tão tranquilamente. Então, depois disso, eu mudei algumas coisas na minha rotina. Como eu falei para vocês, não trabalho mais todos os dias. Também parei de fazer a faculdade que eu fazia uma faculdade de contabilidade. Enfim, qualquer dia, se vocês tiverem interesse, eu conto mais para vocês sobre isso. Mas eu parei algumas coisas na minha vida, mas o problema, gente, não foi o patinete. Eu também não traumatizei. Logo que eu recuperei a minha perna, eu já voltei a andar o quanto antes para que realmente não tivesse nenhum trauma, não ficasse com medo de voltar. Deu um pouquinho de medo, deu, mas assim, nada sobrenatural. E aí, depois disso, eu diminuí a velocidade do patinete. Eu andava até 25 quilômetros,
Mas depois disso eu fui e mudei a velocidade para até 15. Então eu não passo mais de 15 quilômetros, por mais que eu acelere lá, não passa dos 15 quilômetros. E Júlia, vale a pena ter o patinete? Gente, para mim, após 7 meses usando o patinete, eu digo que vale super, super a pena. É uma economia, assim, sem tamanho, para quem mora perto da onde trabalha, da onde estuda, para quem precisa fazer trajetos de curta distância. Fora que ele também traz uma segurança na hora que você vai andar na rua, porque mesmo eu morando perto da onde eu estudava, da onde eu trabalhava, ainda assim você andar a pé é um negócio que ainda é um pouquinho perigoso. Já com patinete, você passa rapidinho pelas pessoas, você não tem medo de nada, é muito melhor assim por questão de segurança também. Então, se você é uma pessoa que anda muito a pé, que mora perto dos lugares, mas anda muito a pé e sente esse medinho, eu também te aconselho a ter um, porque é uma maravilha. E esse é o patinete. Aqui a gente liga, aqui ele mostra a bateria. Aqui é a velocidade, essa velocidade é até 15 quilômetros, né? Aí eu clico 2 vezes, aí ele muda a velocidade. Aqui é até 25, clico 2, aqui é até 10, clico 2, ele volta pro que eu já tinha deixado. E aqui ele vai mostrando qual é a velocidade que eu tô na hora que eu começo a acelerar. Aqui é o acelerador, aqui é o freio e aqui é a buzina dele, digamos assim, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse review. Se ficou mais alguma dúvida, me deixem aqui nos comentários ou me mandem lá no Instagram também. Para quem não me segue, eu vou deixar meu Instagram aqui no link da bio. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, que isso é muito importante para mim, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!